Depois de horas na estrada, estacionei meu Scania vermelho em um posto isolado na BR-364, próximo a Ariquemes, Rondônia. O lugar estava praticamente deserto, só 2 caminhões parados ao longe. Tranquei a cabine e deitei para descansar um pouco. No meio da madrugada, acordei com vontade de ir ao banheiro e desci sonolento. Foi quando, ainda com os olhos meio pesados, um homem de preto surgiu das sombras e apontou uma arma direto para o meu peito. Naquele instante, percebi que aquela noite de descanso ia virar o pior pesadelo da minha vida. Meu nome é João Carlos, mas os companheiros de estrada me chamam de João do Espírito Santo. Há 15 anos, rodo essas estradas do Brasil, levando cargas de norte a sul. Nasci em Vila Velha, no Espírito Santo, onde deixei minha esposa Maria e meu filho Pedro, de 16 anos. A vida de caminhoneiro não é fácil, mas é o que sei fazer. Cada viagem é uma batalha contra o tempo, o cansaço e os perigos da estrada. O homem na minha frente era magro, de uns 40 anos, com olhos vazios como poços secos. Sua voz saiu rouca quando falou: "Calma aí, seu João. Não vou te fazer mal se você cooperar." Como ele sabia meu nome, meu coração disparou e senti o suor frio descendo pelas costas. "O que você quer, parceiro?" Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz saiu trêmula. Ele sorriu de um jeito que me deu arrepios. "Você vai me levar até Vitória. Sem perguntas, sem paradas desnecessárias e, principalmente, sem polícia." Olhei ao redor procurando ajuda, mas os outros 2 caminhões estavam longe demais. O posto parecia um cemitério abandonado sob a luz fraca dos postes. "Escuta aqui, amigo. Minha carga tem prazo, não posso simplesmente..." A arma encostou no meu peito e senti o metal gelado através da camisa. "Você não entendeu, João. Isso não é um pedido, é uma ordem." Sua mão livre mostrou uma foto que me fez o mundo desabar. Era minha família. Maria sorrindo no quintal de casa, Pedro jogando bola na rua. "Como você conseguiu isso?" Sussurrei em desespero. "Tenho amigos em muitos lugares. Sua família está bem, por enquanto. Mas isso pode mudar se você não fizer exatamente o que eu disser." Minhas pernas tremeram e tive que me apoiar na lateral do caminhão. 15 anos na estrada e nunca passei por algo assim. Já enfrentei assaltos, já quebrei no meio do nada, já dormi com fome, mas nunca senti tanto medo. Tá bom, vou te levar. Mas me diz uma coisa, o que você fez? Por que está fugindo?" Ele guardou a foto e deu um passo para trás, mas manteve a arma apontada. "Isso não é da sua conta. O que importa é que você vai me levar até Vitória são e salvo, e sua família vai continuar bem." Caminhei lentamente até a cabine, cada passo pesando como chumbo. Abri a porta e subi, ele logo atrás. O cheiro de medo tomou conta do ambiente pequeno da cabine. Liguei o motor e o ronco familiar do Scania me deu um pouco de conforto, mas não foi suficiente para acalmar meu coração disparado. Enquanto saía do posto, uma única certeza martelava na minha cabeça. Essa viagem seria diferente de todas as outras. O Scania cortava a madrugada silenciosa da BR-364, enquanto meus pensamentos corriam mais rápido que os 90 km/h marcados no velocímetro. O homem ao meu lado permanecia calado, mas eu sentia seus olhos me observando a cada movimento. A arma descansava no colo dele, sempre pronta. Minha mente não conseguia parar de pensar na Maria e no Pedro. Será que eles estavam bem? Será que era só uma ameaça vazia? "Qual é o seu nome, parceiro?" Arrisquei depois de 2 horas de silêncio tenso. Ele me olhou de soslaio e demorou para responder. "Me chama de Santos. E não precisa ficar fazendo conversa não. Só dirige." Santos. Nome comum. Mas algo me dizia que não era o verdadeiro. 15 anos na estrada me ensinaram a ler pessoas, e esse cara escondia muita coisa. O combustível estava baixando e precisaria parar em breve. "Oh, Santos, vou ter que abastecer em Porto Velho. Não tem jeito." Ele se mexeu inquieto no banco. "Nada de papo com ninguém. Entra, abastece e sai."
qualquer coisa estranha e... Ele não precisou terminar a frase. A mensagem estava clara como água. Chegamos ao posto na entrada de Porto Velho às 5 da manhã. O lugar estava movimentado, com outros caminhoneiros tomando café e se preparando para mais um dia de estrada. Reconheci alguns rostos conhecidos, companheiros da batalha diária. Meu coração apertou pensando que poderia ser a última vez que os veria. Parei próximo à bomba e Santos desceu comigo, mantendo distância, mas sempre atento. O frentista, um rapaz novo, se aproximou sorrindo. "E aí, seu João, quanto vai ser hoje?" Era o Marcelo, garoto que sempre me atendia quando passava por ali. "Completa o tanque, moleque", respondi tentando parecer natural, mas minha voz saiu estranha. Marcelo notou minha tensão. "Tudo bem, seu João? O senhor está com uma cara esquisita." Santos se aproximou mais e eu senti o perigo no ar. "Tudo certo, Marcelo. Só cansado mesmo. Viagem longa pela frente." O garoto assentiu, mas continuou me olhando com estranheza enquanto abastecia o caminhão. Durante o abastecimento, observei outros caminhoneiros e pensei em fazer algum sinal, mas Santos parecia ler minha mente. Sua mão direita permanecia sempre próxima da cintura, onde certamente escondia a arma. Um movimento em falso, e as consequências poderiam ser terríveis, não só para mim, mas para minha família. "Vai dar R$ 120, disse Marcelo terminando o abastecimento. Paguei rapidamente e já estava me direcionando para a cabine quando ele me chamou. "Seu João, espera aí. Esqueceu de pegar seu cafezinho." Era tradição tomar um café antes de seguir viagem. Santos estava impaciente, mas recusar seria suspeito demais. Fomos até a lanchonete e peguei meu café preto de sempre. Vários companheiros de estrada estavam por ali e alguns me cumprimentaram. "E aí, João do Espírito Santo, como estão as coisas lá em Vila Velha?" perguntou Zé da Bahia, um velho conhecido. Santos se posicionou de forma que pudesse me observar de perto. "Tudo na paz, Zé. A família tá bem, graças a Deus", respondi tomando um gole do café quente. Por dentro, era como se cada palavra fosse uma mentira dolorosa. Minha família podia não estar bem, e eu estava ali, sem poder fazer nada, refém de um desconhecido que conhecia detalhes íntimos da minha vida. Santos deu um toque no meu braço, sinal de que era hora de partir. Despedi-me rapidamente dos companheiros e voltamos para o Scania. Enquanto ligava o motor, uma pergunta me consumia. Como esse homem conseguiu informações sobre minha família? E o mais importante, o que ele realmente queria em Vitória? A BR-364 se estendia à nossa frente como uma cobra de asfalto sob o sol do meio-dia. Já havíamos rodado mais de 300 quilômetros desde Porto Velho, e Santos continuava tenso, olhando constantemente os retrovisores. "Alguém está te seguindo?" perguntei, notando seu comportamento nervoso. Ele não respondeu, mas sua mão apertou com mais força a arma. Passamos por uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, cerca de 50 quilômetros depois de Ji-Paraná. Meu coração quase saiu pela boca quando vi os policiais nos sinalizando para parar. Santos sussurrou baixinho. "Lembra da sua família, João? Qualquer coisa estranha?" Parei o caminhão e baixei o vidro, tentando parecer o mais natural possível. "Documentos, por favor", pediu o policial, um homem de uns 30 anos com um olhar cansado. Entreguei minha CNH e os documentos do caminhão com mãos trêmulas. Ele olhou tudo calmamente, enquanto outro policial deu uma volta ao redor do veículo. "De onde vem e para onde vai?" perguntou rotineiramente. "Venho de Rondônia, vou para o Espírito Santo, carga de grãos", respondi tentando controlar a voz. Santos permanecia quieto, fingindo dormir no banco do carona, mas eu sabia que estava alerta a cada palavra. O policial olhou para ele rapidamente. "Seu companheiro não tem documentos?" Meu sangue gelou. Não tínhamos combinado uma história para essa situação. É um amigo. Tá dando uma carona até Vitória", gaguejei nervosamente. O policial franziu a testa e se aproximou mais da janela. "Amigo, preciso ver seus documentos também." Santos abriu os olhos lentamente e sorriu para o policial.
Claro, oficial. Tirou uma carteira do bolso e entregou um RG. Fiquei surpreso com sua calma. O policial examinou o documento e o devolveu. Tudo certo, boa viagem e cuidado na estrada. Respirei aliviado quando nos liberaram. Depois que saímos da Blitz, Santos guardou o documento e notei sua expressão mais relaxada. Como você conseguiu passar tão tranquilo? Perguntei curioso. Ele sorriu pela primeira vez desde que o encontrei. Tenho meus recursos, João. Esse documento é legítimo. Eu não sou o bandido que você pensa que sou. Isso me confundiu ainda mais. Então me explica uma coisa. Se você não é bandido, por que a arma? Por que as ameaças? Por que não pode pegar um ônibus para Vitória como qualquer pessoa normal? Ele ficou em silêncio por alguns minutos, olhando a paisagem pela janela. Porque tem gente muito poderosa querendo me ver morto, disse finalmente. E essas pessoas não hesitariam em machucar quem estivesse comigo. Sua família. Foi uma medida de segurança para garantir sua cooperação. Mas eles estão bem, João. Tenho homens de confiança cuidando deles. Não sabia se acreditava nele, mas algo na sua voz parecia sincero. Que tipo de gente? O que você fez? Santos suspirou profundamente. Eu era contador de uma empresa grande. Descobri irregularidades, muito dinheiro sendo lavado. Quando tentei denunciar, descobri que a coisa ia mais alto do que imaginava. Políticos, juízes, empresários. A história começava a fazer sentido. E agora você está fugindo, ele assentiu. Tenho provas de tudo guardadas em um lugar seguro. Preciso chegar em Vitória para entregá-las a um jornalista que pode publicar a história. É a única chance de parar essa gente e salvar minha pele. Olhei para ele com outros olhos. Talvez Santos não fosse o vilão que pensei que era. Talvez fosse apenas um homem desesperado tentando fazer a coisa certa. Mas ainda assim, minha família estava envolvida nisso, e eu precisava ter certeza de que eles estavam seguros. E depois? Depois que você entregar essas provas, minha família fica livre? Fica livre, João. Você tem minha palavra. Pela primeira vez, desde o início dessa jornada louca, senti uma pontinha de esperança. Talvez, no final das contas, eu estivesse do lado certo dessa história. A noite caiu sobre nossas cabeças como um manto pesado enquanto cruzávamos a divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Santos estava mais agitado, verificando os retrovisores a cada poucos minutos. Tem alguém nos seguindo a uns 100 quilômetros, disse ele, quebrando o silêncio que durava desde nossa última conversa. Olhei pelo retrovisor e vi apenas as luzes distantes de outros veículos na estrada. Como você tem certeza? Pode ser só outro caminhoneiro fazendo a mesma rota. Tentei raciocinar, mas algo no tom de voz dele me deixou inquieto. Santos pegou um celular que eu não tinha visto antes e digitou uma mensagem rapidamente. Eles me acharam, João. Vamos ter que mudar o plano. Meu estômago se contraiu. Que plano? Que mudança? Cara, minha família... Santos me interrompeu com um gesto brusco. Sua família continua protegida, mas agora precisamos ser mais espertos. Na próxima cidade você vai parar em um posto, como se fosse abastecer. Eu vou descer e sumir por uns minutos. E depois? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Santos olhou diretamente nos meus olhos. Depois você vai continuar dirigindo normalmente para Vitória. Eles vão te seguir achando que ainda estou contigo. Isso me dará tempo para chegar lá por outro caminho. A ideia não me agradou nada. E se eles descobrirem que você não está mais comigo? E se resolverem fazer alguma coisa comigo? Santos balançou a cabeça. Não vão. Eles me querem vivo. Você é só o meio de transporte. Sem mim no caminhão, você não representa perigo para eles. Chegamos a Cáceres por volta das 2 da madrugada. A cidade dormia profundamente. Apenas alguns postos de gasolina permaneciam abertos para atender os viajantes da madrugada. Santos me indicou um posto mais afastado do centro. Para ali. E lembra, age naturalmente. Parei próximo às bombas e Santos desceu rapidamente sussurrando. 10 minutos. Se eu não voltar,
Continua para Vitória e esquece que me viu. Ele desapareceu entre as sombras antes que eu pudesse protestar. Meu coração batia forte enquanto o frentista se aproximava, um homem de meia idade com cara de sono. Vai ser o quê, chefe? Perguntou bocejando. Só 20 litros, respondi, tentando parecer calmo. Mas meus olhos não paravam de procurar Santos nas redondezas. O homem começou o abastecimento e tentou puxar conversa, mas eu mal conseguia responder direito. Foi então que vi 2 carros pretos pararem na entrada do posto. Meu sangue gelou. 4 homens desceram dos veículos, todos de terno escuro, como se fossem executivos trabalhando no meio da madrugada. Eles se espalharam pelo posto, claramente procurando alguém, procurando Santos. Um deles se aproximou da minha janela. Era um homem alto, de óculos escuros mesmo sendo madrugada. Boa noite. Vi um homem de uns 40 anos descer por aqui, moreno, altura média. Minha garganta ficou seca. Não, senhor. Tô viajando sozinho. Ele me estudou com olhos frios. Tem certeza? Temos informações de que ele estava neste caminhão. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Olha só, o senhor pode dar uma olhada na cabine se quiser. Tô sozinho desde que saí de Porto Velho. O homem fez sinal para 2 comparsas que se aproximaram. Um deles subiu na cabine e vasculhou rapidamente. Nada aqui, chefe, relatou descendo. O homem de óculos me encarou por mais alguns segundos antes de se afastar. Se você vir esse homem, seria bom para sua saúde nos avisar. Eles voltaram para os carros e saíram do posto em alta velocidade. Minhas mãos tremiam quando paguei o combustível. Santos havia sumido completamente e eu estava sozinho novamente, mas agora com a certeza de que aqueles homens eram perigosos de verdade. Saí do posto e voltei para a rodovia, sem saber se estava fazendo a coisa certa. 20 quilômetros depois, meu celular tocou. Era uma mensagem de número desconhecido. Continue para Vitória. Obrigado pela ajuda. Sua família está segura. Era Santos. Ele havia conseguido escapar, mas eu ainda estava no meio daquela confusão, sem saber se os homens de terno voltariam atrás de mim. A manhã chegou devagar, enquanto eu dirigia pelas estradas de Mato Grosso, sozinho novamente, mas carregando o peso de toda aquela situação. Os acontecimentos da noite anterior me deixaram perturbado. Quem eram realmente aqueles homens de terno? E Santos seria mesmo quem dizia ser? Minha mente não conseguia parar de fazer perguntas sem resposta. Parei em um restaurante de beira de estrada para tomar um café e tentar organizar os pensamentos. O lugar estava cheio de caminhoneiros conhecidos e alguns me cumprimentaram normalmente. E aí João do Espírito Santo andou sumido, disse o Valdir, um veterano da estrada que conhecia há anos. Andei meio ocupado, Valdir. Você sabe como é, né? Carga urgente, respondi tentando soar natural. Ele assentiu compreensivo. Verdade. Aliás, tem uns caras esquisitos perguntando sobre você nos postos. Disseram que eram da empresa, mas não pareciam não. Meu sangue gelou. Que tipo de pergunta? Valdir se aproximou mais e baixou a voz. Queriam saber sua rota, se você estava viajando sozinho, essas coisas. Achei estranho e não falei nada. Mas fica esperto, João. Agradeci a Valdir e terminei meu café rapidamente. Se esses homens estavam perguntando sobre mim nos postos, significava que ainda não tinham desistido. Talvez pensassem que Santos ainda estava comigo, ou talvez eu soubesse de alguma coisa importante. Precisava chegar logo em Vitória e resolver essa situação. Voltei para o Scania e liguei para casa. Maria atendeu no segundo toque e sua voz foi como música para meus ouvidos. João, que bom ouvir você. Estava preocupada porque você não ligou ontem. Senti alívio ao perceber que ela estava bem e aparentemente normal. Desculpa, amor. Tive uns problemas na estrada, mas está tudo resolvido agora. Como está o Pedro? Maria riu do outro lado da linha. Esse menino está estudando para as provas. Disse que quer entrar numa faculdade boa e não decepcionar o pai. Lágrimas quiseram brotar dos meus olhos.
Minha família estava bem e seguindo a vida normalmente. Talvez Santos tivesse mentido sobre ter homens vigiando eles. Ou talvez seus homens de confiança fossem discretos o suficiente para não serem notados. Diz para ele que o pai está orgulhoso. E Maria, eu te amo. Eu também te amo, João. Quando você volta? A pergunta me pegou desprevenido. Não sabia quando essa história toda terminaria. Em uns 3 dias, amor. Tenho que fazer umas entregas extras. Odiava mentir para ela, mas não tinha escolha. Após desligar o telefone, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Minha família estava bem, mas eu ainda estava envolvido em algo que não compreendia completamente. Decidi ligar para o número que Santos havia usado para me mandar mensagem. Para minha surpresa, ele atendeu na primeira chamada. João, que bom que ligou. Como você está? Sua voz parecia diferente, mais calma. Confuso, Santos. Ou seja lá qual for seu nome verdadeiro. Tem uns caras perguntando sobre mim nos postos. Minha família está envolvida nisso, mais do que você disse. Santos suspirou do outro lado da linha. João, preciso te contar a verdade completa. Meu nome verdadeiro é Eduardo Santos Silva. E você não foi escolhido por acaso. Meu coração parou por um segundo. Como assim? Seu irmão Roberto... Você lembra dele? A menção do nome do meu irmão me atingiu como um soco no estômago. Roberto havia morrido em um acidente de carro 3 anos atrás, mas eu não entendia a conexão. O que o Roberto tem a ver com isso? Ele trabalhava comigo na empresa. Foi Roberto quem descobriu as irregularidades primeiro. O acidente dele não foi acidente, João. Eles mataram seu irmão porque ele sabia demais. O mundo girou ao redor de mim e tive que parar o caminhão no acostamento. Meu irmão tinha sido assassinado e eu nunca soube. Estacionei o Scania no acostamento da BR-163, incapaz de continuar dirigindo depois da revelação de Santos. Meu irmão Roberto havia sido assassinado, não morreu em um acidente como todos pensávamos. As lágrimas desciam pelo meu rosto enquanto eu tentava processar essa informação devastadora. Por que vocês não me contaram na época? Perguntei com a voz embargada. Santos ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Porque Roberto me fez prometer que protegeria sua família se alguma coisa acontecesse com ele. Ele sabia dos riscos que estava correndo ao investigar a empresa. A imagem do meu irmão mais novo veio à mente. Roberto sempre foi o mais estudioso da família, formado em contabilidade, trabalhando em uma grande empresa em Vitória. Nunca imaginei que ele estava envolvido em algo perigoso. Que tipo de esquema vocês descobriram? Lavagem de dinheiro em grande escala. A empresa era fachada para limpar dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção. Roberto descobriu que políticos importantes estavam recebendo propina através de contratos superfaturados. Estamos falando de milhões de reais, João. Tentei organizar meus pensamentos. Meu irmão havia descoberto um esquema de corrupção e pagou com a vida por isso. E agora eu estava no meio da mesma situação. As provas que você tem são as mesmas que o Roberto descobriu? São continuação do trabalho dele. Depois que Roberto morreu, eu continuei investigando em segredo. Juntei ainda mais evidências. Por isso eles querem me matar também. Santos fez uma pausa. João, eu escolhi você para me ajudar, porque sei que posso confiar. Roberto sempre falava do irmão caminhoneiro, homem honesto e trabalhador. A dor da perda do meu irmão se misturava com a raiva por ter sido enganado todos esses anos. Quem mais sabe da verdade? Santos hesitou antes de responder. Poucas pessoas. Eu, você e o jornalista que vai publicar a história. Roberto tinha feito alguns contatos na imprensa antes de morrer. E minha família? Eles correm perigo real? A pergunta que mais me atormentava precisava de uma resposta clara. Não enquanto você colaborar, mas depois que as provas forem publicadas, todos nós vamos precisar de proteção. Por isso é importante chegar logo em Vitória. Limpei as lágrimas e liguei o motor novamente.
A dor da perda estava sendo substituída por uma determinação que eu não sentia há anos. Ia ajudar Santos não só para proteger minha família, mas também para fazer justiça pelo meu irmão. Onde você está agora? Consegui um transporte alternativo. Chegarei em Vitória mais ou menos no mesmo tempo que você. Mas, João, cuidado redobrado. Eles devem suspeitar que você sabe alguma coisa agora. Santos me passou um endereço em Vitória. É onde vamos nos encontrar. Um escritório de advocacia no centro da cidade. Desliguei o telefone e voltei para a estrada. A paisagem familiar de Mato Grosso do Sul passava pela janela, mas eu não estava mais vendo nada. Minha mente estava focada em Roberto, nas últimas conversas que tivemos, nos sinais que talvez eu devesse ter percebido. Lembrei de uma ligação que ele me fez poucos dias antes de morrer. Estava estranho, falando sobre fazer as coisas certas, mesmo quando é perigoso, sobre cuidar da família. Na época, pensei que ele estava filosofando demais. Agora entendia que estava se despedindo. A raiva crescia dentro de mim a cada quilômetro rodado. Quem tinha dado a ordem para matar meu irmão? Quantas outras famílias tinham sofrido por causa da ganância dessas pessoas? Por mais perigoso que fosse, eu ia até o fim. Roberto merecia justiça. Parei apenas para abastecer e comer alguma coisa, sempre atento aos arredores. A cada posto, esperava ver os homens de terno aparecendo, mas tudo parecia normal. Talvez eles tivessem desistido de me seguir, ou talvez estivessem sendo mais discretos. À medida que me aproximava do Espírito Santo, minha terra natal, sentia uma mistura de saudade e ansiedade. Logo estaria próximo de casa, mas também próximo do desfecho dessa história que mudou minha vida para sempre. O sol nascia quando cruzei a divisa do Espírito Santo. Ver as montanhas e a vegetação da minha terra me trouxe uma sensação estranha, mistura de alívio e apreensão. Estava quase em casa, mas também me aproximando do momento decisivo dessa jornada que começou como um simples assalto e se transformou numa busca por justiça. Parei em um posto em Colatina para abastecer e tomar um café. Era um lugar que conhecia bem, onde sempre parava quando vinha do norte. O dono, seu Antônio, me cumprimentou com o sorriso de sempre. Ô João do Espírito Santo, há quanto tempo, rapaz? Oi, seu Antônio, tô vindo de Rondônia, viagem puxada. Tentei parecer normal, mas estava cada vez mais difícil fingir que tudo estava bem. O peso dos últimos dias estava marcado no meu rosto, e pessoas que me conheciam há anos notavam a diferença. Você tá com cara de quem não dormiu direito há dias, observou seu Antônio servindo meu café. Problemas na estrada? Era uma pergunta inocente, mas que tocou fundo na minha situação. Uns contratempos, nada demais, respondi vagamente. Enquanto tomava o café, checei as mensagens no celular. Havia uma nova mensagem de Santos. Chegando em Vitória, encontro às 15 horas no endereço combinado. Cuidado, eles podem estar esperando você em casa. Meu coração acelerou. E se minha família estivesse realmente em perigo? Decidi ligar para Maria antes de seguir viagem. João, você tá pertinho de casa? Ela perguntou animada. Tô sim, amor. Mas vou ter que resolver umas coisas em Vitória primeiro. Talvez chegue só à noite. Odiava continuar mentindo para ela, mas logo tudo seria esclarecido. Tudo bem, o Pedro tá ansioso para te ver. Passou a semana inteira falando que tem uma coisa importante para te contar quando você chegar. A simples menção do meu filho me deu forças para continuar. Tudo que estava fazendo era por eles. Saí de Colatina e peguei a BR-101 em direção à Vitória. A estrada estava movimentada, como sempre, mas eu dirigia no automático, minha mente voltada para o encontro que se aproximava. Santos havia mencionado um escritório de advocacia. Seria lá que entregaríamos as provas. 2 horas depois, chegava aos arredores de Vitória. A cidade grande sempre me deixava ansioso. Preferia 1000 vezes as estradas abertas aos trânsitos urbanos. Mas essa vez, a ansiedade era diferente. Estava prestes a descobrir toda a verdade sobre a morte do meu irmão.
O endereço que Santos havia passado era no centro histórico da cidade, próximo ao porto. Estacionei o Scania em um local permitido para caminhões e caminhei até o prédio indicado. Era um edifício antigo, mas bem conservado, com uma placa discreta: Advocacia Freitas em Associados. Subi até o 5º andar e encontrei a sala indicada. Bati na porta e uma voz feminina me convidou a entrar. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhar determinado. Você deve ser João, disse ela, se levantando. Sou a doutora Helena Freitas. Santos me contou sobre você. Apertei sua mão, ainda confuso sobre onde exatamente me encontrava. Santos já chegou? Ela balançou a cabeça. Ainda não, mas deve chegar a qualquer momento. Por favor, sente-se. Imagino que tenha muitas perguntas. Sentei na cadeira de couro em frente à mesa dela. O escritório era elegante, mas discreto, com estantes cheias de livros jurídicos e alguns diplomas na parede. Doutora, a senhora conhecia meu irmão Roberto? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Seus olhos se entristeceram. Conhecia sim, João. Roberto era um homem corajoso. Foi ele quem me procurou primeiro, quando descobriu as irregularidades na empresa. Estava tentando fazer a coisa certa. Ela fez uma pausa. Sinto muito pela sua perda. Então a senhora sabia que que não foi acidente? Minha voz falhou na última palavra. Helena assentiu gravemente. Suspeitávamos, mas não tínhamos provas. Roberto estava preocupado com sua segurança nas últimas semanas de vida. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria aguardar que alguém de confiança apareceria com o resto das evidências. Naquele momento, a porta se abriu e Santos entrou. Parecia mais velho e cansado do que quando o encontrei pela primeira vez no posto. João, que alívio te ver aqui. Ele cumprimentou a doutora Helena e sentou-se ao meu lado. Eduardo trouxe tudo? Perguntou Helena. Santos assentiu e tirou de uma mochila vários documentos, pendrives e algumas fotografias. 3 anos de investigação, contratos fraudulentos, registros bancários, gravações de conversas comprometedoras. Tudo aqui. Olhei para aquele material espalhado sobre a mesa. Era por isso que meu irmão havia morrido. Por esses papéis e evidências que poderiam derrubar pessoas poderosas. O que acontece agora? Perguntei. Helena organizou alguns documentos. Agora entregamos tudo para o jornalista investigativo que está aguardando. Ele trabalhava com seu irmão há meses antes da morte dele. É confiável e tem acesso aos meios de comunicação necessários para expor essa rede. Santos se levantou e caminhou até a janela. O problema é que eles sabem que estamos aqui. Viram meu rosto naquela blitz, podem ter ligado as peças. E João, ele se virou para mim. Desculpa por ter mentido sobre sua família estar sendo vigiada. Era a única forma de garantir sua cooperação. Senti raiva e alívio ao mesmo tempo. Então eles estão seguros? Santos assentiu. Sempre estiveram. Mas agora que você sabe de tudo, eles podem tentar usar sua família como barganha se descobrirem seu envolvimento. Helena se levantou e foi até um cofre na parede. Por isso, João, você tem uma escolha a fazer. Pode ir embora agora, voltar para sua família e fingir que nada disso aconteceu. Ou pode ficar e ajudar a finalizar o que seu irmão começou. Fiquei em silêncio por alguns minutos, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. Cada papel representava uma prova da corrupção que custou a vida do meu irmão. Santos e Helena me observavam, esperando minha decisão. O peso da responsabilidade era esmagador. Se eu for embora agora, vocês conseguem terminar isso sozinhos? Perguntei. Helena balançou a cabeça. Seria mais difícil. Você é a última ligação com Roberto. Sua presença na entrega das provas daria mais credibilidade à história. Além disso, você tem o direito de estar aqui. É sua família que foi atingida por essa gente. Pensei na Maria e no Pedro em casa, esperando meu retorno. Pensei na vida simples que levávamos, longe de esquemas de corrupção e pessoas perigosas. Mas também pensei no Roberto, no irmão que cresceu comigo, que sempre defendeu a justiça e a honestidade.
Roberto sempre me disse que fazer a coisa certa às vezes é perigoso, mas que vale a pena. Murmurei mais para mim mesmo. Santos se aproximou. João, ninguém vai te julgar se decidir ir embora. Você já fez mais do que suficiente ao me trazer até aqui. Levantei da cadeira e caminhei até a janela. Lá embaixo, a cidade de Vitória seguia seu ritmo normal. Pessoas indo e vindo, trabalhando, vivendo suas vidas sem saber dos esquemas que aconteciam nos gabinetes e empresas ao redor delas. Quantas outras famílias haviam sido atingidas por essa corrupção? Qual é exatamente o plano? Perguntei, me virando para eles. Helena sorriu pela primeira vez desde que cheguei. O jornalista vai chegar daqui a 1 hora. Entregaremos todo o material para ele. Ele já tem parte da investigação pronta. Só estava esperando essas evidências finais para publicar. E depois da publicação, o que acontece conosco? Santos suspirou. Teremos que entrar em programa de proteção por um tempo. Essas pessoas não vão desistir facilmente, mas será o preço da justiça. A ideia de entrar em programa de proteção com minha família me assustava. Pedro perderia seus amigos. Maria teria que deixar o trabalho. Eu teria que abandonar a profissão que amava. Mas a alternativa era viver para sempre sabendo que os assassinos do meu irmão continuaram impunes. Tá bom, eu fico, disse finalmente, mas quero garantias de que minha família será protegida. Helena assentiu. Já está providenciado. Assim que o material for entregue, uma equipe federal irá buscá-los para levá-los a um local seguro. Santos apertou minha mão. Obrigado, João. Roberto ficaria orgulhoso de você. As palavras dele me emocionaram. Talvez essa fosse minha chance de honrar a memória do meu irmão e fazer algo realmente importante com minha vida. O telefone de Helena tocou. É ele, disse ela após atender. Está subindo. Meu coração acelerou. Em poucos minutos, estaria face a face com o jornalista que poderia mudar tudo. Santos organizou os documentos uma última vez, verificando se não estava faltando nada. 3 batidas na porta. Helena foi abrir e entrou um homem de uns 40 anos, cabelos escuros e olhar inteligente. João, este é Carlos Mendes, do jornal O Estado, apresentou Helena. Ele apertou minha mão firmemente. João, sinto muito pela perda do seu irmão. Roberto era um homem corajoso, e agora entendo que a coragem corre na família. Carlos olhou para os documentos sobre a mesa. Isso aqui pode derrubar muita gente importante. Vocês têm certeza de que querem seguir em frente? Olhei para Santos, depois para Helena e finalmente para Carlos. Tenho certeza. Meu irmão morreu por essa causa. Não vou deixar que a morte dele seja em vão. Carlos assentiu e começou a examinar os documentos. Então vamos fazer justiça. Carlos Mendes passou 2 horas examinando cada documento, fazendo perguntas detalhadas e gravando nossos depoimentos. Sua experiência como jornalista investigativo era evidente. Ele sabia exatamente quais perguntas fazer e como conectar as evidências para formar um quadro completo da corrupção. Isso aqui é explosivo, disse ele finalmente, guardando o último pendrive. Temos políticos de primeiro escalão, juízes, empresários. É uma rede de corrupção que vai muito além do que imaginávamos. Ele olhou diretamente para mim. João, seu irmão descobriu algo que pode mudar o cenário político do país. Santos estava tenso, olhando constantemente para a janela. Quanto tempo você precisa para publicar a matéria? Carlos verificou seu relógio. Com esse material, posso ter a primeira parte online em 6 horas. Mas vocês precisam sair daqui agora. Se eles descobriram onde estamos, como se suas palavras fossem proféticas, Helena olhou pela janela e empalideceu. Tem 2 carros pretos estacionados em frente ao prédio. Era a mesma descrição dos veículos que vi naquela madrugada em Cáceres. Eles nos encontraram. Tem outra saída? Perguntou Santos rapidamente. Helena assentiu. Escada de emergência nos fundos. Dá direto no estacionamento. Carlos guardou rapidamente todo o material em sua mochila. Vou sair primeiro. Vocês aguardem 10 minutos e saiam pela emergência. Meu coração batia descompassado. Estava tão perto de casa, tão perto de ver minha família,
Mas agora tudo parecia estar desmoronando. E minha família? Eles podem ir atrás deles agora que sabem do meu envolvimento. Helena já estava no telefone. Estou ligando para os federais. Em 1 hora sua família estará em lugar seguro. Carlos se despediu rapidamente e saiu pela porta principal. Ficamos aguardando na sala em silêncio absoluto, ouvindo cada ruído do corredor. 10 minutos pareceram uma eternidade. Finalmente, Helena nos guiou até a escada de emergência. Descemos os 5 andares o mais silenciosamente possível. No térreo, Helena espiou pelo vidro da porta antes de nos liberar. Costa limpa. Corremos até o estacionamento onde meu Scania estava estacionado. Vão direto para a Polícia Federal, instruiu Helena. Peçam para falar com o delegado Martins. Ele está esperando vocês. Subimos na cabine e liguei o motor. Quando saíamos do estacionamento, vi pelos retrovisores os homens de terno saindo do prédio. Tínhamos escapado por pouco. Santos estava ofegante ao meu lado. Conseguimos, João. Agora é só uma questão de tempo. O caminho até a sede da Polícia Federal foi tenso. A cada semáforo, eu esperava ver os carros pretos nos seguindo, mas chegamos sem problemas. Na recepção, pedimos para falar com o delegado Martins, que nos recebeu imediatamente em sua sala. Senhores, a operação já começou, disse ele após nos cumprimentar. Baseado nas informações que recebemos, equipes já estão indo buscar a família do Sr. João. E temos mandados de prisão sendo expedidos para todas as pessoas mencionadas nos documentos. Senti um alívio imenso. Minha família estaria segura. Santos suspirou profundamente. Quanto tempo até a publicação da matéria? O delegado verificou seu computador. O jornalista Carlos já está preparando tudo. A primeira parte sai hoje à noite no site do jornal. Amanhã estará em todas as bancas do país. 2 horas depois, meu celular tocou. Era Maria, mas sua voz estava confusa. João, uns policiais apareceram aqui dizendo que temos que ir com eles para um lugar seguro. O que está acontecendo? Respirei fundo. Era hora de contar a verdade para ela. Maria e amor, lembra do Roberto? Descobrimos que ele não morreu em acidente. Foi assassinado porque descobriu um esquema de corrupção. Eu ajudei a entregar as provas para a polícia. E agora, vocês precisam ficar protegidos até essa gente ser presa. O silêncio do outro lado foi longo. Meu Deus, João, você tá bem? Cadê você? Sua voz estava chorosa. Tô na Polícia Federal em Vitória. Tô bem, mas não posso ir para casa agora. Vocês vão ficar em lugar seguro até tudo isso passar. 3 meses depois, acordei em uma casa simples na periferia de Brasília, onde estávamos temporariamente morando sob proteção federal. Pela janela, podia ver Pedro jogando bola no quintal pequeno, adaptando-se bem à nova realidade. Maria estava na cozinha preparando o café, como sempre fazia, mesmo longe de casa. A história de Roberto e do esquema de corrupção havia virado capa de todos os jornais do país. Dezenas de prisões foram feitas, incluindo 3 deputados federais, 2 juízes e vários empresários. Carlos Mendes ganhou prêmios importantes pelo trabalho jornalístico, mas sempre fazia questão de mencionar o papel fundamental que Roberto havia desempenhado. Santos, que agora eu conhecia como Eduardo, estava morando em outra cidade sob nova identidade. Conversávamos por telefone, vez ou outra. Ele havia conseguido um emprego como contador em uma empresa pequena e estava tentando reconstruir sua vida. Valeu a pena, João. Ele sempre dizia. Roberto pode descansar em paz agora. Naquele dia específico, havia uma notícia especial no jornal. O último dos envolvidos no esquema havia sido condenado. Após 3 meses de julgamentos e investigações, a justiça finalmente havia sido feita. O delegado Martins ligou de manhã com a boa notícia. João, vocês podem voltar para casa. Todos os culpados estão presos ou foragidos do país. Contei a novidade para Maria e Pedro durante o café da manhã. Pedro gritou de alegria. Ele estava com saudades dos amigos e da escola em Vila Velha. Maria sorriu, mas vi lágrimas em seus olhos. Foi um período difícil. Mas você fez a coisa certa, João. Roberto estaria orgulhoso.
2 semanas depois, estava novamente na cabine do meu Scania vermelho, voltando para casa com minha família. A estrada BR-262, que ligava Brasília ao Espírito Santo, nunca me pareceu tão bonita. Cada quilômetro me aproximava da minha vida normal, da rotina que tanto amava. "Pai, você vai continuar sendo caminhoneiro?" perguntou Pedro durante uma parada para abastecer. A pergunta me fez pensar. Havia recebido propostas para trabalhar com segurança de testemunhas, até mesmo um convite para escrever um livro sobre toda a experiência. Mas a estrada estava no meu sangue. "Claro, filho, é o que sei fazer, é quem eu sou." Pedro sorriu. "Quando eu crescer, quero ser como você, corajoso e honesto." Suas palavras me emocionaram mais do que qualquer prêmio ou reconhecimento público poderia fazer. Chegamos em Vila Velha no final da tarde de uma sexta-feira. A casa estava exatamente como deixamos, graças aos vizinhos que cuidaram de tudo durante nossa ausência. Quando parei o Scania na frente de casa, vários vizinhos vieram nos cumprimentar. A história havia saído nos jornais locais, e todos sabiam do nosso papel na operação. Naquela noite, jantamos em família pela primeira vez em meses. Maria havia preparado minha comida preferida, e Pedro contava sobre os planos para o novo semestre na escola. Tudo parecia normal novamente, mas eu sabia que éramos pessoas diferentes. Havíamos passado por algo que nos mudou para sempre. Antes de dormir, fui até o quintal e olhei para as estrelas. Pensei no Roberto, no irmão que perdi, mas que continuava vivo na memória e nas consequências de sua coragem. Pensei na estrada que me esperava, nas próximas viagens, nos companheiros caminhoneiros que logo voltaria a encontrar nos postos pelo Brasil. No bolso da camisa, guardava uma foto que Carlos Mendes me deu. Era Roberto no escritório da empresa, sorrindo, alguns dias antes de morrer. No verso, ele havia escrito: "A verdade sempre vence, mesmo que demore." Tinha razão. A verdade venceu. A justiça foi feita e eu poderia voltar a ser apenas João do Espírito Santo, caminhoneiro das estradas brasileiras. Mas agora carregava comigo algo mais do que carga nos baús do Scania. Carregava a certeza de que havia honrado a memória do meu irmão e ajudado a fazer deste país um lugar um pouco mais justo. E isso, nenhuma viagem, por mais longa que fosse, poderia tirar de mim. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.